Bom, essa semana algo surgiu no meu interior a respeito de oração. E eu fiz algumas investigações, eu li 4 livros da Bíblia, li os Evangelhos, e examinando, procurando todas as ocorrências onde Jesus fez uma oração, fez orações, e que tipos de oração Jesus fez. Qual era a natureza das orações de Jesus, qual era o conteúdo, como Jesus abordava, como ele se dirigia ao Pai. Então, eu fiz um raio-x da oração na vida de Jesus e eu quero compartilhar com vocês. O meu desejo, assim como em tudo que eu faço, eu gosto de ser exaustivo. O que é isso em termos de teologia? É você esgotar um assunto. Você pegar todas as variáveis, todos os fatores, todas as ocorrências e você listar isso e examinar com cuidado. Eu gosto de fazer assim. Eu não tive ocasião, tempo oportuno para fazer da maneira que eu gostaria. Eu estou há 3 dias preparando essa mensagem. 3 dias inteiros. Não fiz outra coisa durante esses 3 dias, a não ser levar as crianças na escola, comer, essas coisas assim. Mas eu me dediquei completamente, todo o meu dia, minha noite, as minhas madrugadas, durante 3 dias, para preparar essa mensagem para você. Beleza? Então, assim, não é o suficiente, não é como eu gostaria, mas eu tenho certeza que eu vou te abençoar de alguma maneira. Ok? Então, por que é importante isso? Isso é importante a gente entender um pouco mais sobre oração, porque é bem possível que eu e você, assim eu, olhando a palavra, olhando os versículos, eu pude perceber coisas em mim, procedimentos e crenças que não são compatíveis com a palavra de Deus, entendeu? Então tem hora que é para você pedir e você está declarando. Tem hora que é para você declarar e você está pedindo. Tem hora que é para você silenciar e você está falando. Tem hora que é para você falar e você está silenciando, né? Então existem vários tipos de oração. Eu descobri que tem muitas e muitas palavras usadas para oração na Bíblia. Então temos vários tipos de oração. A gente tem petição, a gente tem comando, a gente tem declaração, a gente tem intercessão, a gente tem oração de gratidão para orar pelo alimento, etc. Então existem vários tipos de orações na vida de Jesus e algumas instruções práticas que ele nos deixou, que é muito importante a gente enfatizar e colocar aqui essa noite. Qual é o objetivo? Por que é importante? Acabei de dizer por que é importante, agora eu vou dizer qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo essa noite é que no fim dessa mensagem, você tenha uma oportunidade de ter um momento, você e Deus, e você fazer a sua oração. E isso eu acredito que vai reprogramar sua mente, seu coração, daqui em diante você fazer orações muito mais eficazes. Quantos desejam isso? Amém? Então tem coisas que você faz força para arrombar uma casa. Alguém aqui já arrombou? Já arrombaram sua própria casa? Eu já arrombei minha própria casa. E o que acontece quando você tem que pular uma janela e tem que arrombar? Existe desgaste, existe cansaço. Você cansa, tenta, perda de tempo. Presta atenção nisso, perda de tempo, cansaço, desgaste. E você se fere, cara. Você se machuca, né? Já fizeram aquele lance de tentar parafusar com faca e o troço escapola e arranca aqui assim, né, a pontinha, fica aquele troço latejando, doendo pra caramba. Por quê? É o poder da chave. Você pega simplesmente a chave, virou, a porta abriu, não tem estresse. Então, eu acredito que o conhecimento que nós vamos obter hoje, e Jesus enfatizou, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então tem coisas que a gente precisa conhecer a respeito de algo tão fundamental que é o nosso relacionamento com Deus. Eu acredito que após essa noite, o conhecimento que você vai receber aqui se tornará em chaves, vai abrir porta muito mais suave, a coisa vai acontecer muito mais fácil. E eu vou te contar algumas experiências de diferença que aconteceu na minha vida quando eu apliquei alguns desses princípios na minha vida, tá? Eu quero começar te contando uma experiência, então, pessoal. Eu sempre amei missões e na minha adolescência, dos 14 aos 20, ou seja, 6 anos da minha vida, eu passei todas as férias e todos os feriados fora da cidade, em projetos missionários de curto prazo. Então, todas as férias e feriados
eu estava envolvido em algum projeto missionário. Meu coração ardia por isso. Tive muitas experiências com Deus, muitas experiências de evangelismo, muitas experiências de ensino e também de oração. No ano de 98, Carnaval de 98, fui convidado para um projeto missionário de 2 semanas durante o Carnaval na Marquês de Sapucaí. Então, eu fiz parte de um projeto que vieram pessoas do Brasil todo para fazer um evangelismo na Marquês de Sapucaí, lá no olho do furacão do Carnaval. E a nossa hospedagem, que era uma escola pública, e a gente ficava dormindo lá, ficava na Lapa. Então, a gente tinha que andar da Lapa até lá a Praça Zumbi dos Palmares, ali na frente da Marquês de Sapucaí. E era uma boa caminhada que a gente fazia todo dia, e a gente começava às 9 da noite e terminava às 4h30 da manhã, a gente se dirigia de volta para o nosso alojamento. E o que aconteceu foi que ali na empolgação, fazer parte de um projeto missionário, quando cheguei no primeiro dia lá, eu vi aquele auê. Eu não sei quantos já foram aqui no Carnaval lá na Marquês de Sapucaí. Alguém? Não vá. Só se você tiver uma palavra de Deus. É horrível. É um cheiro de xixi, cara. Com CC, samba rolando, aquele monte de gente maluca, drogada, alcoolizada. Uma loucura, assim, uma visão que eu tive do inferno. E eu fiquei muito assustado com isso. Você imagina um menino de, sei lá quantos anos eu tinha na época, 15, 16 anos. E eu estava ali, de repente, aquele monte de mulher seminua, aquela coisa vulgar, falei, no way, sabe? Não. E aí eu fiquei meio apavorado com aquilo, e aí tinha 2 equipes, evangelismo e intercessão. Eu acho que eu vou interceder. Fui para a equipe de intercessão. Aí cheguei lá, beleza, como é que a gente faz aqui? E a equipe de intercessão ficava exatamente na Praça Zumbi dos Palmares, que tem aquela base assim, a cabeça, né, do zumbi assim, grandona. Aí a gente ficava ao redor ali. E eu falei, beleza, o que você tem que fazer? Ué, orar. Perguntei, o que tem que fazer? Orar. Mas orar das 9 às 4 da manhã? Isso mesmo. Misericórdia, eu acho que eu nunca tinha orado mais do que 5 minutos. E ali eu tive uma experiência fantástica. Eu comecei às 9 e a gente começou a nossa reunião de oração ali, os alvos de oração, a gente colocando, orando, e de repente eu olhei o relógio, era 3h48 da manhã. Falei, opa, aconteceu alguma coisa? Espera aí, que horas são no seu relógio aí? 3h48. Falei, não é possível. Agora eu olhei, era 9 horas. Eu tive uma experiência de oração que me fez assim, ó, deu um estalo. Quando eu me dei por si, eu tive uma experiência forte de oração, tive ali banhado em lágrimas e muita compaixão, e declarações, e profecias, e visões, e foi tudo tão intenso, e ali, pum, eu tive minha primeira experiência de oração com Deus. Depois dali, nunca mais eu fui o mesmo. Eu me recordo de um outro projeto missionário, que eu fui para o Complexo do Alemão, e aí agora estou na intercessão, né, amigo? Então lá a gente tinha o evangelismo, a galera que saía, novamente, o nosso público-alvo eram os traficantes, então com os caras com a R15, eu falei, eu vou ficar na intercessão. E o que acontece? Eu tive ali novamente muitas experiências de intercessão, foi muito bom. E no último dia, o líder daquele projeto, ele era o pastor de uma igreja Vineyard, e também era um supervisor de outras igrejas Vineyard, na Flórida. E ele me chamou, no último dia ele mandou me chamar, só que eu não falava inglês. E naquele momento ele impôs as mãos sobre mim, e ele fez a transferência de unção, eu nem sabia o que era isso. Ele fez o impartation lá. E a partir daquele dia eu novamente fui transportado para um novo nível no meu relacionamento com Deus, na minha oração. Então eu fui experimentando experiências profundas com isso, que afetaram completamente, me fizeram ser apaixonado. Então, desde então eu passei a ler biografias sobre homens de oração, heróis da fé, e eu passei a me trancar no quarto e ficar ali 3, 4 horas orando. Passei boa parte da minha adolescência trancado no meu quarto orando. Eu tive muitas experiências com Deus. Só que esses princípios fizeram toda a diferença na minha vida. E eu fui experimentando. Então eu experimentava e depois eu descobria na palavra
essas chaves, e ele foi fazendo sentido para mim. Então eu quero compartilhar com vocês essas chaves. Vocês estão prontos para receber essas chaves? Primeira coisa que eu quero falar com você, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, que há tempo para tudo debaixo do céu. Vocês conhecem esse texto? Há tempo para plantar, tempo para colher, tempo para deitar, tempo para levantar, tempo de nascer, tempo de morrer. Existe tempo para todas as coisas. Mas apenas 3 coisas, fazem o número 3. 3 coisas na Bíblia que nós devemos fazer em todo o tempo. Alguém pode chutar para mim aí? Vamos lá? Efésios 6,18. Orar em todo o tempo, com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. Então já vemos que tem 2 tipos de oração. Oração e súplica. Segunda coisa que nós devemos fazer o tempo todo. Salmo 34. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Então o que nós devemos fazer em todo tempo? Orar e louvar. E 2 Timóteo 4,2 diz o seguinte. Para a gente pregar a tempo e fora de tempo. Então, quando a gente tiver oportunidade e quando a gente também não tiver oportunidade, vamos pregar. 3 coisas a Bíblia fala para a gente fazer o tempo todo. Existem coisas que têm um tempo apropriado para ser feitos, mas existem 3 coisas que é para fazer o tempo todo. Primeira, orar. Segunda, adorar, louvar, adorar. Terceira, pregar. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas. Repete, orações e súplicas que o podiam salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Hebreus 5:7. As suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Eu quero dizer a primeira coisa aqui para você essa noite. As suas orações serão atendidas se você for dedicado a Deus. A Bíblia fala que Deus também está procurando 3 coisas. Deus está procurando 3 coisas. Ele está procurando adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora está chegando, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Isso significa que existem falsos adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus está procurando adoradores. Segunda coisa, 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para procurar aquele cujo o coração é perfeito. Então Deus está procurando adoradores e Deus está procurando pessoas que têm um coração perfeito. No original, justo. Coração justo. Veja bem, a Bíblia fala que não há um justo sequer, mas o sacrifício do justo, Jesus, nos cobre e nos tornamos justificados diante de Deus. Então Deus está passando os olhos sobre toda a terra, procurando quem está coberto pelo sangue de Jesus. Quantos estão cobertos pelo sangue de Jesus? Se você está coberto pelo sangue de Jesus, Deus está te procurando. Outra coisa, Ezequiel 22:30. Olha que interessante. Eu busquei entre eles um homem que se levantasse no muro e se pusesse na brecha perante esta terra para que eu não a destruísse. O que Deus está procurando? Pessoas que se colocam na brecha. Deus está procurando intercessores. Deus está procurando pessoas de oração. Então, se você é coberto pelo sangue de Jesus, se você adora em espírito e em verdade, e se você é um intercessor, uma pessoa que ora, eu tenho uma boa notícia, Deus está te procurando. Na verdade, Deus está procurando todo mundo. Deus está procurando seus filhos. Porque Ele não tem prazer na morte, mas que todos se arrependam. Ele ama todos. Ele está atrás de todos. Muitos são chamados. Ele está chamando todos. Ele está convidando a todos para o banquete. O Pai está à procura dos seus filhos. Eu quero dizer isso porque isso muda tudo. Depois você examina Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 nos dá uma mudança de perspectiva completa. Muda o sentido das coisas que a gente vê. A gente costuma olhar para a nossa própria vida, e esse é o alicerce do que eu tenho para dizer hoje, olhar para a nossa própria vida e ver e construir, colocar as coisas em seus devidos lugares para se tornar aceitável diante de Deus. Mas Romanos capítulo 11 muda o jogo. Fala que é Deus que está fazendo tudo.
Deus que está fazendo essa obra em nós. E a nossa tarefa é crer e corresponder. Crer e corresponder. Então, tudo que eu vou falar sobre oração não é sobre iniciativa. É sobre resposta. Está claro para todo mundo? Meu objetivo não é toma vergonha na cara, vagabundo, e passa a orar mais. Não é isso. Meu objetivo essa noite é dizer o seguinte: Deus está te procurando. Responda a Ele. E nós respondemos a Ele em oração. Olha só. Adão pecou. Pastor Renan Bela esteve aqui e ele pregou sobre isso. Quando ele pecou, Deus não perguntou: Adão, o que você fez? A pergunta de Deus foi: onde você está? Porque Deus está nos procurando. E nós podemos responder ou nos esconder na religiosidade, ou responder sendo cobertos pelo sangue do Cordeiro. Sendo vestidos, revestidos pelo novo Adão, pelo novo homem. Então existem 3 palavras principais para a oração. Mas tem listado aí um monte. Eu fui investigar a definição, a etimologia de cada uma dessas palavras. Eu separei 5. Tem as 3 principais, tem 5 e depois tem mais uns 15. Tem muitas palavras usadas no Novo Testamento para oração. Mas eu quero me deter apenas nas que Jesus usou. Para a gente falar melhor sobre isso, vamos então investigar alguns dos episódios. Então eu quero dizer para você, são 35 referências em 23 ocasiões durante 3 anos do ministério de Jesus, em que o Espírito Santo puxa a cortina para a gente entender realmente como era. Em muitas dessas referências apenas diz: Jesus se retirou para orar. E eu quero mostrar para você o que aconteceu nesses episódios que ele se retirou para orar, o que aconteceu em seguida. Então são 35 referências, 9 no livro de Mateus, 8 no livro de Marcos, 13 no livro de Lucas e João apenas 5. Olha que interessante, curioso. Meu evangelho preferido sempre foi o evangelho de João, porque era o discípulo mais íntimo de Jesus. Então ele tinha uma ótica diferente, né? Primeira pessoa, pessoa que estava ali contemplando tudo, até a crucificação, testemunho ocular até da crucificação. O único discípulo de Jesus que estava ali no momento da crucificação. Então eu amo o evangelho de João, mas o interessante é que o evangelho mais completo, mais detalhado é o evangelho de Lucas, e isso se aplica também no assunto, no tema oração. Nossos relacionamentos crescem à medida que a nossa comunicação melhora. Você concorda com isso? A oração é o nosso diálogo com Deus. Nós vamos mergulhar nesses episódios, vamos investigar quais abordagens, o que Jesus fazia. Meu desejo é que você saia daqui mais íntimo de Deus. Não é sobre formatos e regras, é tudo sobre o coração. Não é sobre a sua orientação espiritual, sua condição atual. Se você deseja crescer no seu relacionamento com Deus, essa é a sua noite. Antes, eu quero dar 2 fundamentos antes de a gente ler alguns versículos aqui. Primeiro, a gente vai observar isso mais à frente, mas eu já quero começar por aqui. Em nenhum lugar na Bíblia, Deus é citado como Pai. Quem mais passa perto dessa revelação é Davi, que fala no Salmo: assim como o pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Então, fala assim, é como um pai, passou perto, né? Mas Jesus, ele vem e ele apresenta Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Elohim, o Deus Criador, como o nosso Pai. E ele nos instrui, assim como a gente vai ver adiante, a começar a iniciar a nossa oração dizendo Pai Nosso. Interessante que não é meu Pai, não é singular, é coletivo. Pai Nosso, que estás no céu. Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Ele nos ensina a nos relacionar com Deus através da oração, através de uma relação íntima como a de um pai. Amém? Essa é uma premissa muito importante para o seu diálogo com Deus. Você passar a partir desse momento, a partir dessa noite, a chamar Deus e iniciar suas orações conforme Jesus nos ensinou a orar. Pai. Fala, Deus é o meu Pai. Então eu vou chamá-lo de Pai. A partir dessa noite, você vai iniciar suas orações chamando Pai. Porque é assim que Jesus nos ensinou. Isso já muda tudo, hein? Porque Deus não está longe, não é um chefe. Ele é também Deus, Ele é também Senhor. Mas Ele é um Senhor que é o nosso Pai. Um outro fundamento que eu quero dar antes da gente começar.
eu fui começando a ler o livro de Mateus, e antes que surgisse pela primeira vez a palavra oração, tem um episódio bem antes de Jesus ouvir a voz do Pai, no momento do batismo, meu filho amado, quer dizer, após ele ouvir, meu filho amado, em quem tenho prazer, após ele ouvir a voz, existe um episódio muito importante, antes de surgir a palavra oração pela primeira vez no Evangelho. Sabe o quê? Ser tentado por Satanás no deserto. Então, para você ter um diálogo com Deus, e você começar a sua oração, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é, cale Satanás. Cale a voz de Satanás. Como? Com a palavra. É muito importante na sua vida devocional, no seu relacionamento com Deus, que você ore com a palavra. Olha que interessante, uma dessas palavras, no original de oração, ela tem um significado muito peculiar, que se refere a uma tradição judaica, que eles faziam um tipo de oração próximo a um rio, porque eles lavavam as mãos antes de orar. Essa primeira palavra que aparece em Mateus, ela faz referência a essa tradição judaica de orar próximo às águas. Por quê? Porque eles tinham o hábito de lavar as mãos. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que nós temos que orar diante da água da palavra. Tito, capítulo 3, fala que nós somos lavados pela palavra. Somos regenerados pela palavra. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar as nossas mãos na palavra. Essa semana eu passei momentos de muita aflição, angústia, com alguns desafios que pareciam ser maiores do que minha capacidade de superá-los. E eu corri para a minha vida devocional, de oração e de leitura da palavra. E enquanto eu li a palavra, aquilo ia me lavando por dentro, ufa, agora estou bem. Aí, soco na cara de novo, um desafio, uma situação. Aí eu ia, tampava ali, ufa. Aquilo me trazia um refrigério, me renovava. Eu quero te dar essa dica. Não tem como você desassociar a sua vida de oração a um relacionamento com a palavra. Você precisa da palavra para se relacionar e ter um diálogo claro e limpo com Deus. Mesma coisa que você fosse ter um encontro com o seu pai. E da mesma forma a gente quer encontrar com o nosso pai, e vamos primeiro lavar as nossas mãos, que significa os nossos atos. Então, a gente se achega a Deus com esse coração de quebrantamento, de confissão, de ser lavado pela palavra. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus dá a primeira orientação sobre oração. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto vai te recompensar. Existe uma recompensa para quem ora no secreto. Olha, veja, não é presente, é um prêmio, é um salário para quem entra no secreto. Existe algo reservado, guardado para você. Pensa nisso. Está guardado para você, está reservado. Assim que você entrar no seu secreto, fechar a porta do teu quarto, ter um momento de solitude, estar ali sozinho com Deus, tem uma recompensa para esse momento. Deus tem vários presentes para te dar. Salvação, dons, presentes mesmos, materiais, emocionais, familiares, várias surpresas do Pai, porque o Pai é um Pai de amor. Ele tem muitas surpresas para nós, mas especificamente ele existe uma recompensa guardada, reservada, apenas pelo fato de você entrar no secreto. Entrou no secreto, já fica de olho, tem uma recompensa para você. E tem um outro versículo em Hebreus que fala de mais uma recompensa. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. Quem se aproxima de Deus através da oração deve crer que Ele é recompensador de quem o busca. Existe uma recompensa para quem se aproxima de Deus. Só que é necessário que você creia nisso. E como que você vai crer se você não sabe disso? Então eu estou te dando essa informação. Existe uma recompensa para você, você precisa acreditar nisso. Quando você entrar no seu aposento de oração e se aproximar de Deus, você precisa acreditar. Deus é bom, Ele tem uma recompensa para mim. Mateus capítulo 14, versículo 19,
tem um tipo de oração específica, que é a oração da gratidão. Tomando os pães e peixes, ergueu os olhos aos céus. Isso está em Mateus capítulo 14, 19 e Mateus capítulo 15, versículo 36. Que são as duas ocasiões das multiplicações dos pães e peixes, que ele partiu o pão, deu graças. Então a oração de gratidão é muito importante na sua vida, porque gratidão libera provisão. Vamos repetir? Gratidão libera provisão. Se você está sentindo falta de alguma coisa, a sua tendência natural é reclamar. Mas é exato o oposto que te leva para uma realidade de suprimento, de provisão, que é a gratidão. Então, se você abre os seus lábios para orar em gratidão, alcança provisão. Se você abre os seus lábios para liberar reclamação, você vai viver uma vida de lástima, de derrota. Essa é uma oração muito importante. É a oração da gratidão. Você tem um hábito de orar quando come? Sabia que os crentes, cristãos, fazem isso? Agradecer. E olha que interessante, Jesus agradece ao Pai. Novamente, ao Pai. A quem? A Deus? Ao Pai. Ao seu Pai. Porque o Pai cuida dos seus filhos. Então, o que é a gratidão? A raiz da gratidão é reconhecimento. Eu reconheço que o que eu estou desfrutando nesse momento é porque Deus me deu oportunidade, me deu conhecimento, me deu habilidade para poder conquistar o que eu estou desfrutando. Então, é uma maneira de reconhecer a importância de Deus na minha vida. Então, gratidão vai liberar mais provisão. Na prática, eu tive uma experiência de oração, orar pelos enfermos. E quando eu estava orando pelos enfermos, eu descobri que em alguns momentos a cura para. Em muitos casos, ministrando cura. Por exemplo, eu orei, uma das primeiras pessoas que eu orei, eu não sei qual a posição dessa pessoa, tá no grupo das primeiras 30 pessoas que eu orei, foi em Brasília, no saguão do hotel, e eu tinha acabado de chegar para a viagem da Global, e a gente estava ali, eu estava até conversando com o Theo Hayashi, no saguão do hotel, e aí de repente entrou uma pessoa com paralisia infantil, e entrou com aquele pezinho pequenininho, vocês já viram? Pessoas assim, nessa condição. E ele entrou, e aí você imagina um saguão cheio de gringo, sobrenatural, e de repente ele entrou, aquele cara, todo mundo olhou para ele assim, ele, tipo, o que eu fiz? Ai, meu Deus. E aí ninguém falava português, apenas eu, e eu me dirigi a ele, eram poucos ali, né, que falavam português, eu estava mais próximo, me dirigi e perguntei, tudo bem? Ele, poxa, eu estou procurando um hotel tal. Falei, que coisa, mas o que aconteceu com sua perna? Por que você caminha assim? Ele, não, eu tenho uma prótese, porque meu pé não funciona direito e tal. E eu falei, podemos orar por você? Pode. Aí quando eu abaixei assim, já juntou os 5 gringos juntos. Todo mundo botando a mão, aquela doideira. E aí, de repente, eu comecei a orar para cooperar com o Espírito Santo. O que você está fazendo? Eu estava aprendendo ainda. E aí, de repente, eu vi o músculo da perna dele fazer assim, ó. Mexia aqui, ó. A perna paralisada dele, mexia assim. E eu vi aquilo, eu fiquei assustado, ele também. Eu falei, isso é normal? Ele, não, isso nunca aconteceu. Tipo uns espasmos musculares. Eu falei, o Espírito Santo está aqui mais, o Espírito Santo intensifica. E a gente começou a ver, e ele pela primeira vez começou a fazer movimentos no pé. E a gente ficou muito feliz com aquilo, mas de repente aquilo parou. Estancou o processo, não avançou mais. E veio um gringo do meu lado e me ajudou naquele momento. E ele começou a agradecer, obrigado, pai, pelo que você fez até aqui. Obrigado pelo tremor, obrigado pelo calor que ele está sentindo na perna. Obrigado pelo dedo, pela sensibilidade, pelo movimento. E ele começou a agradecer, aquilo foi intensificando. Eu entendi, peguei. Porque a gratidão libera o sobrenatural também. Não só a provisão. Nessa ocasião da multiplicação dos pães, não é apenas uma provisão, mas é uma provisão abundante, porque sobraram 12 cestos cheios. Então a gratidão também é uma chave
para liberar o sobrenatural. Amém? Então você deseja ver o sobrenatural? Gratidão. Oração de gratidão. Deseja receber provisão? Gratidão pelo que você tem e não apenas insatisfação pelo que falta. Estão me ouvindo? Reprograme isso na tua mente essa noite. Substitui insatisfação pelo que falta sob gratidão do que você já tem. O primeiro versículo de Lucas que eu quero ler com você é Lucas capítulo 5, versículo 15, que diz o seguinte: porém, o que se dizia ao seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Tem uma chave aqui. Olha o início do versículo. Porém, o que se dizia ao seu respeito ganhava cada vez mais divulgação, notoriedade. Em momentos de dificuldade e de tempestade, nós temos a tendência a intensificar na oração, não é isso? No meio da tempestade, os discípulos acordaram Jesus: mestre, mestre, não te importa que a gente venha afundar? E eu acho que isso reflete muito bem o tipo de oração que a gente faz durante uma tempestade. Qual é, Deus? Me ajuda aí, você não está vendo, Pai? Está em silêncio, não se move, me ajuda. Está dando ruim. Me socorre. E a gente faz esse tipo. E nesse momento, é o momento que Jesus esperava que eles descansassem, que eles não clamassem. Então, no momento de tempestade, Deus não está interessado em ouvir a sua oração de petição. Deus está interessado que você se levante e abra sua boca em declaração. Jesus os repreendeu e disse: homens de pequena fé, pedir a Deus para fazer algo durante a sua tempestade é a manifestação de incredulidade. Pedir a Deus por uma intervenção na tempestade é manifestar a sua incredulidade. Então o que nós devemos fazer na tempestade? Dormir, ficar quietinho. Existe um homem que eu tive a oportunidade de ter alguns episódios com ele, muito cheio de sabedoria, pastor JB de Brasília, e ele, na sua última pregação, ele falou sobre a importância da gente ter uma visão macro e ações micro, não o oposto, porque às vezes a nossa ação é muito demorada, se estende por um longo processo, nossa ação. E a nossa visão é sempre micro. Ai, tá ruim, tempestade, ai meu Deus, o que eu faço? E aí você fica aflito. Mas quando você levanta a sua visão e coloca ela no macro, esse é o meu propósito, eu vou chegar lá na outra margem, eu não vou afundar coisa nenhuma, Deus tem um propósito na minha vida. Não é isso? E o que eu vou agir agora? Eu vou me levantar e vou declarar. Mas a nossa ação é: mestre, socorro. Aí, não só tem tempestade fora do barco, tem tempestade dentro do barco. Tem comoção, tem discussão. Você vai ver no episódio que tem muita discussão dentro do barco. Pô, mas quem esqueceu? Os caras estavam com fome no meio da tempestade. Pô, esqueceram os 12 cestos cheios que a gente acabou de ver a multiplicação. Porque muitas vezes nós queremos no milagre para o outro, para multiplicar, para satisfazer as necessidades do outro. Mas para as nossas próprias necessidades, a gente tem credulidade. E muitas vezes Deus opera o milagre através das nossas mãos para desenvolver uma fé no nosso interior, para vencer os nossos próprios desafios e tempestades. Os homens que tinham acabado de ver uma grande manifestação do sobrenatural eram para estar cheios de fé, mas eles começam a manifestar incredulidade. A tempestade vai sempre trazer para fora a sua incredulidade. Então, o que fazer numa tempestade? Declarar. Agora, e o que fazer no momento de sucesso, de notoriedade? Olha o que Jesus fez. Normalmente a gente faz o inverso, né? A gente quer orar na tempestade e quer comemorar na notoriedade. Caramba, deu certo, o projeto fluiu, glória a Deus. E aí a gente começa a querer orar e ficar empolgado, né? E celebrar e tal. Olha o que Jesus fez. Olha o que ele fez. À medida que a sua reputação e o que se dizia ao seu respeito se divulgava, quanto mais notoriedade ele ganhava, ele se retirava para lugares solitários para orar. Momentos de sucesso é que são momentos de orar. Porque o maior perigo não é o que acontece fora de você, é o que acontece dentro de você com o sucesso. Próximo versículo, Lucas 6, capítulo 12.
Naqueles dias retirou para o monte a fim de orar. Olha que interessante, você vai ver essa ocorrência acontecendo muitas vezes. Ele se retirar para orar. Eu vou te fazer uma pergunta, você se retira para orar? Porque toda vez que está escrito aqui que Jesus orava, ele se retirava para orar. Talvez esse seja o motivo de muitas coisas na sua vida não estarem rompendo. Talvez esse seja o motivo para você não estar experimentando algo bom, perfeito e agradável. Deixa eu colocar da seguinte maneira. O maior presente que você pode dar para alguém é renovar a mente dessa pessoa. É um sistema de crenças. Se você pega uma mentalidade do reino e coloca na cabeça de alguém, esse é o maior presente que você pode dar para uma pessoa. Porque se você crer certo, você vive certo. O justo viverá pela sua fé. Original pistos, sistema de crenças. O justo viverá pelo que crê. E tem muitas crenças nossas que não estão na Bíblia. Você passa o que você passa por causa da sua mentalidade. Você está onde está por causa das suas crenças. Se as suas crenças forem renovadas, se prepara para mudar de endereço. Se as suas crenças forem renovadas, se prepara para viver num novo nível. Porque uma nova terra exige uma nova mentalidade. O povo que saía do Egito tinha mentalidade do Egito. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E por isso eles não puderam entrar na terra. Precisaram morrer para que a próxima geração entrasse na terra. Por quê? Porque tinha uma nova mentalidade. No Egito, eles eram abastecidos pelo maná. Não é isso? Mas passou do Rio Jordão, chegaram ali em Gilgal. Quando eles pisaram ali, maná cortou. Acabou a mamata. A gente pensa assim, mas não era mamata. Era provisão para o deserto. Porque na terra prometida, cachos de uvas imensos, que os 2 homens precisaram carregar o cacho de uva sem caroço. Cara, algo que você segura com uma mão, precisava de 2 homens para carregar com um pedaço de pau. De tão grande. Porque na terra você precisa ter uma mentalidade de conquista. No deserto, Deus faz em você, por você. Na terra, Ele faz através de você. Houve um tempo da minha vida em que Deus me abençoava. E existe essa realidade. Talvez você esteja crendo em Deus para o seu sustento. Mas Deus quer que você creia para a abundância. Não, leite não falta. Né? Essa situação não acontece. Contratinho todo mês que eu preciso, eu tenho. Paga minhas contas. Talvez você esteja crendo na provisão e no sustento do Pai, que não falta. O pão nosso cada dia. Mas Deus quer que você creia a abundância, para viver na terra que mana leite e mel. Amém? Então, nesse cenário de deserto, existe uma oração, que Jesus, que é a oração da tempestade, Jesus não está interessado nisso. Diante do desafio, Deus já tinha dado uma palavra. É quando o céu não está interessado em ouvir a tua oração. Porque clamas a mim. Diga ao povo que marcha, já te dei uma palavra, meu irmão, para você ir para lá, vai para lá. Você está me clamando aí por quê? Está orando para quê, cara? Por quê? A oração, no momento de aperto, revela a sua incredulidade. Certo? Então, no momento, eu parei no meio do versículo, né, gente? Vamos terminar de ler o versículo. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. Passou a noite orando. Repete comigo, passou a noite. Quanto tempo você ora? E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Lucas 6, versículo 12. Sabe o que Jesus fazia antes de tomar uma decisão? Orava. E não era 5 minutos. Por que se surpreender em olhar para trás e ver que você não tomou boas decisões? Você acha que passar uma noite de oração, o que você fala, o que se conversa com Deus ao longo de uma noite inteira? Não, isso aí eu resolvo em 5 minutos. Pai, é o seguinte, eu preciso de discípulo novo, tá? Eu preciso de, me mostra aí uns discípulos, umas pessoas aí que vão me ajudar. Pai, me mostra aí novos funcionários. Pai, como que eu vou estruturar o meu negócio? Pai, como que eu vou conduzir a minha vida? Pai, eu preciso tomar essas decisões, o que eu faço? Amém? Amém. Pronto. Demorei 2 minutos para fazer isso. O que se gasta tanto tempo conversando com Deus a noite inteira? Aquiete os seus pensamentos, os seus sentimentos,
até que você ouça seus pensamentos. Aquiete seus pensamentos até que você ouça a voz de Deus. Então é necessário você passar um tempo para se aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para você conhecer a Deus, para você absorver as prioridades, os valores de Deus, para você ouvir a voz de Deus, para você ser dirigido por Deus, é necessário que você esteja, você, se aquietando. Então é muito importante que você coloque o seu coração para Deus completamente até a última gota. Porque a gente comunica para Deus o que a gente deseja, mas a gente não comunica para Deus como a gente está. A gente só fala, estou chateado, Deus. Alguns falam. Mas chateado com o quê? O que está acontecendo? Bota isso para fora, meu irmão. Bota isso para fora. Eu costumo contar uma experiência que eu tive, muito forte de oração, que eu estava na sala da minha casa e eu tive um problema com uma pessoa da minha família muito forte e aquilo me colocou num estado de extrema raiva. Eu estava ali aflito mesmo, chorando de raiva. Você já chorou de raiva? Eu estava chorando de raiva. Não é justo, não mereço isso. E eu orei, Pai, leva essa pessoa. Eu orei, estou confessando para você. Você já pediu para Deus levar alguém? Já fez essa oração? Essa oração Jesus não fez, não. Vou te ensinar. Estou brincando. É tira e queda. Estou brincando. E eu fiz essa oração. Eu falei assim, Pai, me perdoa, porque eu quero que essa pessoa morra. Eu quero me ver livre dessa pessoa. Eu não quero nunca mais olhar para essa pessoa. E aquilo me consumindo, eu fui botando para fora até a última gota. E a Bíblia fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejais conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. E naquele momento eu comecei a botar para fora. Botei para fora. E fui botando para fora até o momento que não tinha mais nada para colocar. Aí a partir desse momento eu comecei a ser enchido por amor e por compaixão. E eu terminei aquele período de oração chorando de amor, intercessão e compaixão, pedindo a Deus a transformar aquela vida. E eu saí dali daquela experiência transformada. E eu quero te dar esse caminho. Coloca para fora até a última gota. Amém? E para isso é necessário você levar o tempo que for preciso. Você precisa se retirar para fazer esse tipo de oração. Para colocar para fora, você precisa estar quieto, trancado no lugar. Você tem completa privacidade. Lucas capítulo 9, versículo 18 diz o seguinte: estando ele orando à parte, aonde? À parte. Achavam-se presentes os discípulos. E ele saiu, se dirigiu a eles e perguntou: quem dizes às multidões quem eu sou? A oração de Jesus orientava e motivava suas ações. Eu tenho tido experiências assim. Eu estou em período de oração, simplesmente me aquietando, simplesmente botando até a última gota para fora de tudo que está dentro de mim. E aí, de repente, vem uns insights. Liga para fulano. Fala com Beltrano. Vai visitar fulano de tal. Vem um insight. Se dirige a eles. Foi o que aconteceu aqui com Jesus. Jesus estava orando à parte e se dirigiu a eles. E perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Iniciou um assunto. Um assunto que veio culminar numa grande revelação no meio dos discípulos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A oração orienta a sua ação. E a sua ação orientada te conduz à revelação. Lucas 9, 29. E aconteceu que, enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. A oração nos transforma de dentro para fora. E as vestes, a Bíblia fala que Ele nos deu vestes de louvor em lugar de espírito angustiado. Fala de mudanças significativas no seu humor, na sua conduta, na sua personalidade, na sua maneira de ser. A oração te transforma de dentro para fora. Amém? Lucas 10, capítulo 21 e 22. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue
Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe do Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa oração aqui de Jesus foi exultar, foi glorificar a Deus. Como que era essa oração de Jesus de felicidade, de exultar? Olha que incrível, porque ele viu pequeninos e improváveis recebendo uma revelação. Pessoas que não merecem. Ele viu o sistema de autoridade sendo transformado, porque conhecimento é autoridade. Só tinha conhecimento, só sabia ler naquela época os saduceus, fariseus, as seitas judaicas, as instituições judaicas. Só eles obtinham e detinham o conhecimento. E por isso eles tinham autoridade, por isso eles governavam sobre outros, por isso os tornava importantes. Mas aí Deus muda o jogo. Ele começa a dar revelação para quem não sabe nem ler. E aí Jesus exulta nisso. Jesus se alegra quando a gente, através da oração, recebe revelação. Lucas 11, versículo 1. Estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar também. E ele ensinou os seus discípulos. Quero dizer para você, oração é contagiante. Se tem uma pessoa no lugar orando, tendo uma experiência com Deus, a pessoa que está do lado vai deixar ela intrigada, né? Vai ficar intrigada. E a oração é contagiante. Então Jesus orava, se retirava para orar. Até o dia que ele falou assim: pô, ensina a gente a orar também. Me coloca na fita aí. Porque as pessoas têm fome de se relacionar com Deus, elas querem se relacionar com Deus, elas querem se tornar íntimas de Deus. Quem aqui nesse lugar hoje não gostaria de ter um relacionamento íntimo com Deus, que as coisas fossem claras para você, que você ouvisse a voz de Deus claramente? Quem não? Hein? E isso vem através da oração, do diálogo com Deus, da conversa. Lucas 11, capítulo 9 a 13. Versículo 9 a 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Olha que interessante, esse é um texto que Jesus ensina exclusivamente sobre oração. Ele está se referindo à oração. E ele está falando de ser importuno. Agora, Deus precisa da sua insistência, mas Jesus deixa claro que é importante insistir. Mas eu vou te perguntar, é Deus que precisa da sua insistência? Ali está falando do juiz, que não queria atender a pessoa. E ela foi tão insistente que ele falou assim: eu vou atender para ela parar de me encher. E aí Jesus fala para assim: vai, pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Olha que interessante. Jesus dá um raio-x para a gente de como deve ser a oração de petição. Essa oração específica. Quando você for pedir alguma coisa ao Pai, a gente já vai ver que tipo de coisa a gente pede ao Pai. Deveria usar a oração de petição em que ocasiões? Já vou te mostrar. Mas antes ele dá como deve ser a estrutura dessa oração. Pedir e dar-se-vos-á. Então você pediu algo para Deus, recebeu, está lá, disponível. Só que aí depois que você pedir, buscais e achareis. Então vamos supor, a Daça está aqui na minha frente, minha filha amada. Bom, vamos dar essa ilustração aqui. Vamos supor que a Daça pediu um brócolis. E eu dei para ela me pediu, está disponível, beleza, ok. Está autorizado, pode pegar o cartão. Agora, ela vai ter que pegar o cartão, se dirigir ao hortifruti para achar o brócolis. Não é isso? Me pediu, já dei, está lá, pode pegar o cartão, está autorizado. Aí ela vai procurar. Ela só vai achar se ela procurar. Ela achou, o que ela precisa fazer? Vai desembrulhar depois. Então ela pediu um presente, ela vai na loja procurar o que ela quer. Depois de procurar, ela precisa abrir. Então muitas vezes a gente está pedindo a Deus: Deus, tá bom, já te dei. Não, mas Deus, eu quero, tá bom, já te dei. Está disponível. Há 2000 anos, disponível. Mas cadê? Ué, vai procurar. Vai atrás do que você quer. E aí você acha o que você quer. Agora o que você precisa fazer? Desembrulhar. Será que muitas vezes a gente não está como crianças mimadas que quer na boquinha, já pronto, o negócio mastigado? Então, se você deseja, precisa de algo, a sua determinação e fome
vai determinar se as portas vão se abrir ou não. Eu vou repetir. A sua determinação e fome vai determinar se as portas vão se abrir ou não. Esse texto fala sobre a bondade do pai, porque ele continua dizendo: pois qual filho, pedindo ao seu pai pão, o pai lhe dará em troca um escorpião, uma pedra? Então o texto fala sobre duas coisas: sobre a bondade do pai, Deus é seu pai, amém? E fala sobre o seu desejo, o que você quer. Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? É muito importante você saber o que você precisa, saber realmente o que você quer, porque a gente não sabe pedir como convém. E encerra dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Tem muitas coisas que não acontecem na nossa vida porque nós, na verdade, não estamos prontos para elas. E é necessário que a gente, dia e noite, ouça, se amolde e esteja preparado para que a gente possa receber. Alguém disse recentemente sobre a herança, aqui, pregando, acho que foi no nosso seminário. Um filho, ele já tem herança, então o meu carro é herança já dos meus filhos. Só que eles só vão poder usufruir quando eles estiverem prontos e responsáveis para poder conduzir o veículo após fazerem o seu período de habilitação e preparo. Então eles precisam do respaldo das suas habilidades, das suas competências para receber. Então muitas coisas nós precisamos para receber e acessar, estarmos prontos. Então é muito melhor a gente investir tempo em oração para nos preparar do que ficar pedindo para acessar. Amém? Olha aqui, tem um versículo que Jesus intercede. Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás te pediu, te intimou para peneirar cada um de vocês como trigo. Olha que interessante, eu nunca tinha percebido isso. Eu achei que Jesus estava falando: Satanás está querendo te peneirar, hein, Pedro? Está querendo te provar. Mas, na verdade, Satanás pediu para peneirar todos os discípulos. Contudo, eu supliquei, aí aparece uma outra palavra para oração, supliquei por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Jesus não intercedeu, Satanás usou a mesma palavra. Olha ali, no mesmo versículo tem duas palavras iguais. Satanás intercedeu, mas para prejudicá-los, falou assim: eu quero peneirar, estou pedindo, estou intercedendo, pediu ao Pai: olha, eu quero peneirar eles como trigo. E aí Jesus respondeu como? Eu orei por você, Pedro, para que você se converta e para que você fortaleça os seus irmãos. Sabe o que significa? Que Jesus está intercedendo por nós. E o que Ele faz na nossa vida repercute na vida das pessoas que estão no nosso entorno. Amém? Deus conta com isso. Ao interceder por nós, que a transformação que vai acontecer em você vai contagiar pessoas ao seu redor. Lucas 22, 39. Chegando ao lugar escondido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Eles, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. A oração nos fortalece, a oração nos conforta. A intensidade da oração deve estar relacionada à intensidade da provação. Olha que interessante, Lucas 23, 46, no momento da crucificação, Jesus diz o seguinte: clamou o Pai em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Eu quero dar uma chave para você. A oração de entrega é um tipo de oração, a oração de consagração, de devoção, de entrega, promove a promoção. Ela provê promoção, ela desbloqueia promoção, porque Jesus, naquele momento que ele entregou o espírito dele a Deus, ele foi ressurreto e assentou-se à direita de Deus. Então, no momento de aflição, Jesus se consagra. Presta atenção nisso. No momento de aflição, Jesus se consagra. Aquela oração de consagração provê a promoção para um novo nível. Aflições precedem o seu novo nível. A maneira de você responder a um tempo de aflição vai determinar a sua promoção. Amém? Quando usar orações de comando? Na tempestade e na enfermidade. Durante a enfermidade, eu não devo usar a oração de petição. Pai, por favor, cura essa pessoa.
Esse é um equívoco muito comum, que as pessoas diante da enfermidade pedem a Deus para fazer algo que Deus já nos deu autoridade para fazer. Diante da tempestade ou diante da enfermidade, qual é a oração que nós temos que fazer? Vamos repetir? Comando. Diante da tempestade ou da enfermidade, o que nós devemos fazer? Nós devemos pedir a Deus o milagre, porque milagres é o Pai que faz. Cura é responsabilidade nossa, amém? Milagres criativos, quem realiza é o Pai. Olha que interessante, examinando todos os evangelhos, eu não encontrei nenhum episódio que Jesus pediu ao Pai para curar ninguém. Você vai se lembrar que a maior parte das vezes Jesus falava, sua fé te curou. Então o que Jesus fazia? Criava um ambiente para estimular a fé das pessoas, através da palavra, através de perguntas, através até de situações constrangedoras. Ele colocava as pessoas numa condição de humildade para acessar a sua cura. E por que então, diante da enfermidade, a gente ora? Não é para orar, é para declarar e comandar. Amém? Agora o milagre a gente pede. Qual outra coisa que a gente deve pedir? Justiça é algo que a gente deve pedir a Deus. Qual outra coisa que a gente tem? Momento para fazer petição, momento de ansiedade. Colocar aquilo. As vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. O que você precisa pedir. E as suas necessidades, porque o seu Pai suprirá suas necessidades em glória. Então, quando usar a oração de petição? Milagre, injustiça, ansiedade e necessidade. Agora tem um tipo de oração que é pergunta. Você vai perguntar ao Pai. Foi o que Jesus fez. Pai, se possível, dá para passar de mim esse cálice? Momentos de decisões, você pergunta a Deus. É a melhor ocasião de fazer perguntas para Deus. Em momentos de decisão. Pai, qual é a sua direção? Pai, qual é a sua vontade? A minha vontade é essa. Qual é a sua vontade? E também a oração de consagração, ela é para momentos de intimidade com Deus. Momentos para você conhecer a Deus. Se relacionar com Ele profundamente. Pai, me mostra quem Tu és, me mostra a Tua glória. Meu desejo, amado, é olhar para Ti, estar em Tua presença, onde é o meu lugar. É sede de Deus, sede tenho de Deus, do Deus vivo. Minha carne e meu espírito clamam pelo Deus vivo. No original, é aqui, ó, palavrinha para consagração, orações de consagração. Concordância. Quando usar uma oração de concordância, vamos orar juntos aqui. Vamos concordar. Pois tudo que concordares na terra, ligares na terra, será ligado no céu. Quando a gente concorda alguma coisa, quando o benefício é de todos, quando o objetivo é de todos, a gente se une em concordância. Então, a oração de concordância é assuntos que pressupõem acordo, precisam de acordo. Então a gente precisa concordar sobre esse assunto debaixo do céu para ele ser estabelecido, para beneficiar todo mundo. Vamos orar pela cidade? Precisamos orar em acordo, em conjunto. Precisamos concordar sobre isso para orar pela cidade, para orar pela igreja. Precisamos orar para que o reino se expanda. A gente ora em concordância. Amém? Em nome de Jesus, amém. E a oração intercessória em favor de outros, para a salvação, para que outros caiam em si. Que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. O apóstolo Paulo usou esse termo aqui de súplica e intercessão, orando em todo o tempo, com toda a súplica, por mim e por todos. Efésios capítulo 6. Então a gente aplica a oração intercessória, né, orando em favor. Ele falou assim, eu orei para que Cristo seja gerado em vós. Então a gente ora e intercede para que o caráter de Cristo floresça no interior uns dos outros. Então esse é um tipo de oração também que a gente faz, que é a oração intercessória. Eu te dei aqui 6 tipos de oração. Oração de comando, oração de petição, pergunta, consagração, concordância e intercessão. Eu quero dar a última aqui, que era a oração de expulsão, que Jesus comandava também, um tipo de oração de comando, expulsava os demônios. Jesus não pediu o Pai para expulsar os demônios. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti e tal. Então a gente não pede a Deus para expulsar os demônios, nós expulsamos os demônios. Eu vou encerrar só com esse versículo aqui, Lucas 18, 11.
seguinte: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Fala, de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Isso era uma oração, hein? O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito: ó Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Será que você já fez uma oração dessa, de si para si? Ó Pai, porque a tua palavra diz que assim como... E aí você começa a contar a Bíblia para Deus. Já viu isso? Ou começa a contar: ah, porque você sabe, Deus, você sabe que eu passo por isso, passo por aquilo. E você começa a orar de si para si. Você não está falando com Deus, você está falando para alguém, você está dando uma indireta. Já viu isso? Então, orações devem ser endereçadas a Deus, vale ressaltar. Então, não são indiretas. Então, pense que você está falando com o teu pai. Não tem formalidade, não tem exigência, não tem nada. É apenas sinceridade e usar a oração adequada para cada ocasião.